Shalom! Bora maratonar e vamos buscar compreender a revelação da palavra para nossas vidas e o momento que estamos vivendo. Ou não, né? Alguma coisa que já passamos ou alguma coisa que ainda vamos passar. E qual a diferença de uma pessoa que vai para diante do trono da graça consertar a sua vida e de uma pessoa que não vai, sabe que precisa, mas o orgulho não deixa ir para o trono da graça. O trono da graça é os pés de Jesus. Então, na Bíblia vai falar de uma questão de duas mulheres que cometeram os pecados. E então, uma dessas mulheres se colocou aos pés de Jesus, que é a mulher do vaso e do perfume, o perfume mais cheiroso. Por que aquela mulher ela foi aos pés de Jesus se quebrar? Porque o vaso de alabastro que diz ali não é um vaso, talvez um frasco de perfume, alguma coisa que ela foi quebrar aos pés de Jesus. Não, ela foi se quebrar. Ela foi se entregar, ela foi se lamentar, ela foi chorar aos pés de Jesus por conta dos pecados da época. Por que foi por conta dos pecados? Porque algumas pessoas que estavam ali presentes, só de pensamento, Jesus discerniu o pensamento daquelas pessoas e diz: por que acusa essa mulher? Deixa ela se quebrantar aos meus pés, deixa ela quebrar o vaso. Aquela mulher é o vaso que ela mesmo se quebrou aos pés do oleiro. Agora, diferente da outra mulher, que ela deixou ser pega, ela foi cometendo seus pecados até ela vacilou, ela foi pega em adultério. E aí vem a diferença dos acusadores. Porque até então, a mulher que se entregou aos pés de Jesus, ela não tinha sido acusada, né? Publicamente, mas a mulher que foi pega em adultério, ela foi acusada publicamente. Aí está a diferença de quando nós erramos, cometemos os nossos pecados, a gente se colocar aos pés de Jesus, ou seja, nós ir até os nossos mestres, pedir perdão para ser perdoado e nos arrepender dos nossos pecados e não voltar mais a cometer, que foi o que Jesus falou com aquelas duas mulheres, aquela que se entregou por livre e espontânea vontade e aquela também que foi pega em adultério, mas que teve também a oportunidade da libertação dos seus perdão. Ou seja, nenhuma das duas deixou virar uma iniquidade ou um cativeiro. Quando é que os nossos pecados viram iniquidade ou cativeiro? É quando a gente não confessa. É quando a gente não vai diante dos nossos mestres, dos nossos mentor, para pedir perdão, para ser perdoado. Aí vem a questão do acusador e dos cativeiros, que acaba transformando a nossa vida no inferno. Porque o inferno é os nossos pecados que nós cometemos e nós não deixamos e nós não confessamos. Aí sim, muitas pessoas passam a viver uma vida de inferno, infernal, por causa da acusação, que às vezes nós sabemos que somos acusados e às vezes não. Às vezes é o acusador que nos acusa diante do tribunal. Agora você fala assim, Maria, por que tudo isso? Porque se nós não buscar esse alinhamento, se nós não buscar vigiar os nossos portais, os nossos 5 sentidos, nós tropeçamos e caímos no pecado. E se nós não sairmos e fecharmos essas portas logo, vira iniquidade e uma vida infernal. Mas aí as pessoas perguntam assim, ai Maria Ruas, onde é que você aprende tudo isso? Sabe uma palavra que chama lei, Torá? Que os crentes não gostam, muitos crentes caem no pecado e vai para o cativeiro e vai para as iniquidades porque odeia a lei
e acha que está debaixo da graça. Aí é que está o erro das pessoas dentro do sistema da besta, o sistema religioso, que elas ficam presas no sistema da besta, no sistema infernal chamado religiosidade. Frequenta templos, frequenta a igreja, mas não sai dos cativeiros, não tem a libertação, não conhece a verdade da palavra, não sabe andar na lei para estar debaixo da graça. Então tem toda uma diferença de quando você é discípulo de Yeshua HaMashiach nessa terra, porque Yeshua é a oportunidade, ele nos dá oportunidade todo dia para nós sairmos dos nossos pecados e nós nos arrependermos das nossas transgressões. Porque os nossos pecados só nos levam para o cativeiro quando a gente não se arrepende, a gente continua a andar nos nossos pecados. É por isso que existe a palavra, é por isso que existe a lei, é por isso que existe a graça. Porque olha só a diferença. Quando Adão caiu no pecado, o que Adão fez? Adão fugiu da lei. Adão fugiu. Por quê? Porque Adão não sabia que tinha a graça. Mas Jesus mostrou para nós o tempo todo que andar na lei tem a graça. A graça é que nos dá o direito de nos arrependermos toda vez que nós tropeçamos na lei, toda vez que nós caímos no pecado, toda vez que a gente tem essa convicção. Porque a lei é o espelho que mostra que nós pecamos, que nós caímos no pecado. E a graça, Jesus, ele é o trono da graça, é ele que nos perdoa, é ele que nós nos colocamos aos pés dele. Só aquele que é orgulhoso não confessa, não se arrepende e não volta atrás e não muda a rota, não recalcula a rota. Essas pessoas são pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes e arma as suas covas e cai nela, e cai nos seus próprios cativeiros e fica nos cativeiros infernais, e aí tem muitas consequências. É por isso que tem muitas pessoas vivendo o inferno nas suas vidas. E aí vem outra questão. Quando você não desce à casa do oleiro, para esse vaso ser quebrado, porque nós somos o vaso e Jesus é o oleiro. Quando você se deixa ser acusado, quando você se deixa ser arrastado para levar a casa do oleiro, as consequências são devastadoras nas nossas vidas. Então, são coisas que nós precisamos buscar revelação dentro da palavra. Porque quantas vezes, quando eu era religiosa e quando eu frequentava templo, tinha aquelas paixões enganadoras por frequentar templos, por idolatrar templos, né? E a gente não tinha revelação da palavra, não tinha conhecimento da palavra. Mas quando Jesus me libertou do sistema religioso, da patifaria mundana, do sistema das filosofias de homens, aí veio a revelação através do Espírito Santo. E é o que nos dá a liberdade pelo conhecimento da realidade, conhecimento da verdade na palavra. E aí você compreende, você sabe o que é paixões, que paixão é uma guerra dentro da gente, é o que provoca guerra, é o que provoca mentira, é o que provoca cativeiro, é o que provoca iniquidade, é o que provoca uma vida infernal, certo? Agora, quando você entende e compreende a verdade, quando você toma conhecimento da verdade, aí vem a libertação. Porque a libertação é o que entra em nós, é o Espírito Santo que entra em nós pela mansidão, pelo discernimento, pela busca da sabedoria, pela busca do conhecimento da palavra. Agora tem muitas pessoas que fazem até congresso, né? Congresso de libertação. E vai um monte de gente para esses congressos de libertação e não acontece nada. A pessoa entra de um jeito e sai pior do que entrou. Por quê? Porque você vai lá, quantas vezes eu já fui em congresso de libertação na minha vida e saio de lá pior do que entrei? Pela falta de revelação
da palavra, você parece coach, né? Parece que você está num clubinho de coach, né? Sem revelação da palavra. Pregação de versículos bíblicos, mas a palavra revelada não existe. Se a palavra revelada só existe quando você disponibiliza a sua vida para ter uma intimidade com o Eterno, uma intimidade com o Criador, com intimidade com a palavra, você começa a alimentar da palavra, você começa a meditar na palavra, você começa a meditar na lei, você começa a aprofundar na lei. Para nós termos esse conhecimento da verdade e a gente chegar a um nível de libertação. E você ser luz no meio das trevas. Você viver uma vida diferenciada. Você ter uma vida andando na lei e debaixo da graça. Você precisa compreender a diferença daquele que vai aos pés de Jesus e daquele que é levado aos pés de Jesus. Porque muitos crentes, muitos cristãos, muitos religiosos, eles precisam ser levados aos pés de Jesus. Essas pessoas, elas estão num cativeiro infernal. A vida delas é transformada no inferno. Por quê? Porque elas não sabem que tem o trono da graça, onde você se derrama, onde você se quebra, onde você é o vaso, onde você exala o melhor perfume para Deus. Quando você se entrega aos pés do Criador, aos pés do Cordeiro, quando você clama, Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu preciso da sua graça, eu preciso me arrepender, eu estou aqui quebrantada porque eu cometi uma pedra de tropeço no caminho, eu caí, mas eu não vou ficar no chão. Quem fica no chão é galinha, águia, voa. Mesmo quando uma águia é ferida e machucada, ela não fica no chão, ela vai para os montes, ela vai buscar socorro nos montes. Quando uma águia está atribulada, ferida e machucada, ela não fica prostrada, ela sobe aos mais altos montes para se renovar. Assim somos nós. Nós não somos pessoas religiosas, nós não somos pessoas com espírito de galinha para ficar dentro de um curral, fechada dentro de 4 paredes. Eu vou pro culto da libertação, eu vou pro culto das portas abertas. Você vai, passa anos e anos dentro de um sistema da besta desse e a sua vida não acontece nada. Você não sai da mesmice, você não sai da paranoia da sua vida. Muitas pessoas começam a ter depressão, opressão, síndrome do pânico, mesmo sendo uma pessoa religiosa, mesmo sendo uma pessoa frequentadora de igreja, porque não busca a sabedoria, não busca o conhecimento da verdade para ter essa libertação, saber o que significa os 5 portais, saber o que significa alinhamento, alinhar seus 5 sentidos naturais com 7 sentidos espirituais e formar o 12. Porque a nossa vida são 12 portas, são 12 portais, são 12 sentidos que precisa estar alinhado. Espírito, corpo e alma, corpo e espírito. Nós precisamos buscar o conhecimento, a verdade, a revelação da palavra, para nós não sermos enganados pelo sistema religioso, pelo sistema pagão, pelo sistema da besta, pelo sistema da serpente sorrateira, mordeninha, que se alimenta dos nossos pecados quando nós não nos arrependemos e continuamos nos pecadinhos. Quando a gente faz isso, nós somos pó. E nós não somos pó. Nós somos pedras bem ajustadas no corpo de Jesus. Nós somos pessoas humanas, nós somos pessoas que nós podemos errar, sim, inconsciente ou não consciente, mas nós temos essa oportunidade de a gente se arrepender e deixar os nossos pecados para trás e saber que existe um Deus criador, que Ele nos criou, que Ele colocou cada ser humano nessa terra com um propósito. Nós temos uma missão nessa terra, nós temos um propósito nessa terra, que é buscar o reino, que venha o teu reino aqui para a terra como é no céu. Mas aí, quando nós falamos essa palavra de libertação, as pessoas elas não querem ouvir. Quando nós falamos de Deus, as pessoas não querem Deus. As pessoas querem o mundanismo, as pessoas querem guerra. As pessoas querem suas paixões.
pelas bandejas de ouro e de prata do acusador, do adversário que prende em cativeiro e aniquila a sua alma e leva a sua alma para cativeiro, até você não entender mais nem quem você é, você não ter uma identidade celestial, você não saber o que está no seu DNA, você não sabe que o teu sangue tem um sangue judeu, você não sabe que o nosso libertador é judeu e Yeshua HaMashiach é israelita. Ele é judeu e também nós somos enxertados na nação israelita por amor, por andar na lei, por estar debaixo da graça. Para nós temos uma missão, nós somos um povo gentil, judaizante e nós temos uma missão nessa terra, deixar as nossas paixões que causam guerra e saber o que é amor, amar a nós mesmos para aprender a amar os próximos. Porque se você não se quebrantar, se você não for ao trono da graça, aos pés de Jesus, se quebrar, meu irmão, tá lascado. Aí eu pergunto para você, será que esse povo é crente mesmo? Será que esse povo que causam guerra dentro de si mesmo, será que eles amam a palavra de Deus ou eles amam as suas paixões mundanas? Você sabe uma coisa que eu fico observando, por exemplo, toda vez que eu cuido de uma restauração de casamento ou vidas que está em depressão e opressão, eu fico reparando o que leva as pessoas a se matarem, a causar guerra contra elas mesmas, as suas paixões. Você sabe por que existe femininice? Eu não sei falar essa palavra. Homens que matam as mulheres, homens que causam guerra dentro de seus casamentos, ou mulheres também. Você sabe por quê? É por causa das paixões, da querer posse um do outro. Sabe uma mulher que quer tomar posse do marido, um marido que quer tomar posse da mulher, sabendo que aqui, meu irmão, ninguém muda ninguém, ninguém é dono de ninguém, Deus é o nosso Pai, Ele é, e Yeshua HaMashiach, Ele é nosso dono e nosso proprietário. E se você não entender isso, e se você não se colocar nessa posição, você se transforma numa pessoa obsessiva, possessiva, ciumenta, religiosa, síndrome do pânico, ansiedade, e você vai chegar, sabe onde? Ao suicídio. Por quê? Porque você não se conhece, você não sabe quem você é. Você acha que você tem que tomar posse do outro, você acha que você tem que ter uma paixão demoníaca, porque paixão é demoníaca. Paixão é o acusador na tua vida. Por quê? Porque você aceitou tudo o que ele ofereceu. Você está entendendo? Deus construiu o casamento para sermos parceiros um do outro. É uma parceria, é uma sociedade, é uma compreensão, um entendimento. Agora chega lá, um quer tomar posse um do outro, quer se meter na vida sentimental do outro, quer, não, você é o seu... Meu irmão, é por isso que muitos casamentos é desfeito, por causa da guerra nos seus corações, por causa das paixões mundanas dentro dos seus corações. Você está entendendo? Porque a confiança... A pessoa que ela confia em Deus e ela é dependente totalmente de Deus, ela não tem essas paixões mundanas. Ela não quer tomar posse um do outro. Ela não vai querer ficar com doença do ciúme, doença da paixão. Não, gente. Essa palavra que nós pregamos aqui é uma palavra do despertar. Porque a guerra não é lá fora. A guerra é dentro de nós. A guerra é paixões do engano. O irmão de Jesus já fala isso na palavra. Até quando? Até quando vocês vão transformar o amor na paixão da mentira, na paixão que causa guerra? E aí ele fala bem assim, é por isso que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para as paixões de vocês, para as paixões mundanas, vocês pedem para causar guerra entre vocês. Mas aquele que entra diante de Deus para pedir por amor, esse sim recebe, quando crê que já recebeu e recebe por amor a si próprio, por amor a Deus e por amor ao seu próximo. Sem causar guerra, sem ter esse negócio de ser
pego em adultério e levado para o cativeiro da mentira, para o cativeiro do engano, para o cativeiro das paixões mundanas, para o cativeiro dos seus pecadinhos, dos seus pecadões. Nós temos que entender uma coisa. Nós estamos aqui para uma restauração, uma transformação da mente. A palavra de Deus, ela é a palavra da transformação de vida, transformação mental. Mas aí... Ai, Maria Ruas, você tá exagerando, né? Você sabe que muitas pessoas me atacam dizendo que você é uma crente meia doida, né? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Eu não sou crente, eu não sou religiosa, eu não sou evangélica, eu não sou cristã. Eu sou filha do Deus vivo nessa terra, discípulo de Yeshua HaMashiach, sabe? E aí, quando a gente fala uma palavra aqui, as pessoas ficam até chamando a gente de coisas que eles nem entendem, que eles nem sabem que palavra eles estão dizendo, mas assim eles nos atacam. Engraçado, né? Será que esse povo não está perdendo tempo, não? Esse povo religioso, mundano, com as suas vidinhas de cativeiro, será que eles não estão perdendo tempo, não? Ao invés de ver o que está dentro das guerras que está dentro de si, vai querer causar guerra na vida do outro. Meu irmão, se o outro estiver em paz e saber quem é diante de Deus e ter uma identidade celestial, não vai entrar em guerra com você. Não vai. Não vai revidar o veneno da serpente, porque quando você se cala diante dos bestas, os bestas caem nas suas próprias covas. A serpente, quando ela solta veneno, se você levantar a mão, que chama paredão, que chama Espírito Santo, o veneno volta para a boca da serpente e quem morre é ela. É isso que é com o acusador, porque Deus falou assim, ó, mal nenhum, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, contra o meu povo, mas é um povo que busca sabedoria, é um povo que quer se quebrar aos pés de Jesus. É um povo e é um vaso de barro que se quebra diante do trono da graça. É um povo que tem consciência que cometeu os seus pecados, as suas iniquidades e vai aos pés de Jesus se derramar. Exalar o melhor perfume. Você sabia que o melhor perfume, a melhor essência que tem nessa terra somos nós, seres humanos? Quando você se arrepende, quando você recalcula a sua rota, quando você entrega a sua vida para Deus, de corpo, de alma, de espírito, totalmente e não pela metade, como faz os hipócritas religiosos. Agora entrando aqui no detalhe. Vamos falar um pouquinho sobre os hipócritas religiosos. Vamos falar um pouco sobre isso? Sabe o que eu fico reparando? Quantas pessoas aí que se dão título para eles mesmos, título de profeta, de pastor, de sei lá do que, e pregam uma palavra maravilhosamente bem. Faz cursos de coach, sei lá mais o que. Mas, quando a gente vai reparar na vida deles, eles não vivem a palavra, não vivem a verdade. Eles estão dentro das doutrinas dos nicolaítas, dos midianitas, filosofias culturais mundanas. E aí, o que acontece? Ele mexe no ego daquelas pessoas que estão no cativeiro. Eles pegam uma palavrinha bonitinha. Vou fazer a oração e você vai acontecer isso na sua vida. E aquelas pessoas cheias de ego, cheias de si, cheias de cativeiro, com as suas vidas presas no cativeiro, eles acreditam nessa mentira, nessa patifaria, nessa palavra que não liberta, essa palavra que só mexe com o ego de muitas pessoas feridas, com alma despetalada, com pessoas que estão dentro dos seus pecadinhos, procurando a passar a mão na cabeça, dizer que não precisa sair dos seus pecados. Aí vem, a lei já foi anulada, nós estamos debaixo da graça. E o povo vai nessa mentira, desses mentirosos, desses falsos pastores, desses lobos vestidos de cordeirinho.
enganando, arrastando multidões e as pessoas só se lascando, só sofrendo dentro dos cativeiros, colocando altares, sacrificando em altares da Jezabel. Quantas pessoas vão se lascar nesses próximos dias que está chegando? Quantos falsos que arrastam multidões para o inferno vai se lascar por arrastar pessoas para comemorar a árvore da Asherá que está chegando, a comemoração infernal que já está chegando. Um mês e pouco. Essas pessoas vão comemorar, crente vai comemorar, evangélico vai comemorar, cristão vai comemorar a rebeldia contra a palavra de Deus, a filosofia dos nicolaítas, a filosofia dos midianitas, a filosofia daquele demônio pedófilo da roupa vermelha que todo mundo sabe quem é e sabe do que estamos falando. A rebeldia contra a palavra de Deus, os amiguinhos mundanos, os religiosos amiguinhos do mundanismo, amiguinho dos cativeiros infernais, amiguinho da patifaria da filosofia cultural mundana de homens fúteis e inúteis. Eles vão declarar publicamente que eles são amigo do mundo e inimigo da palavra, inimigo de Deus. Isso é uma guerra mundialmente contra a verdade, contra a libertação, contra a palavra de Deus, contra o Rei da Glória. E aí vocês pensam que a guerra está concentrada só em uma nação, né? Não, gente, a guerra está espalhada em todas as nações, em toda a terra, em todos os povos. Pessoas causando guerra nas suas próprias casas, nas suas próprias famílias, com coisas, suas paixões mundanas, seus lixos dentro do chiqueiro dos porcos, vivendo uma vidinha de qualquer jeito, achando que a palavra de Deus não vai se cumprir. A humanidade está assim, está achando que a palavra de Deus não vai se cumprir. Está assim, um se entrega aos pés de Jesus, a outra pega em adultério, causando guerra nas suas próprias vidas. Estamos assim agora. Aquela pessoa que vai aos pés de Jesus se entregar, se quebrar e exalar o seu perfume, essa sim está livre do cativeiro. Agora aquela que essas duas mulheres fala do povo de Deus, fala da igreja de Deus nessa terra, que uma está lá na rebeldia, sendo caçada para ser pega em adultério e ser acusada em público. A outra já corre para os pés de Jesus, se quebrar, se quebrantar, para exalar o bom perfume e buscar o reino do céu para a terra. Nós estamos assim. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. E aí, essa que são rebeldinha, está sempre comemorando a patifaria mundana. Essa que é rebeldinha, ela está sempre se declarando que é inimiga do trono da graça, que é inimiga da lei e inimiga da graça. Estamos vivendo num tempo de decisão. Estamos vivendo num tempo de guerra. E a humanidade precisa correr. Ou se enfiar nos seus cativeiros, ou correr para a libertação, correr para o socorro presente, bem presente aqui com a gente. Essa é uma palavra para aquele que quer a verdade, para aquele que quer a salvação, para aquele que quer a libertação e se arrepender dos seus pecados e retornar à casa do Pai. Shalom, shalom, louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do nosso eterno Criador, soberano Deus.